Então está valendo nosso encontro de Django hoje. Na última semana, a gente parou o nosso projeto. Basicamente, a gente já tem um repositório, né, do nosso projeto. A gente já tem o Django, a biblioteca instalada? A Sim. biblioteca instalada, o projeto iniciado, e a gente usou a biblioteca Task Uhum. automatizar não, para simplificar alguns comandos, né? Acho Então, que a gente pode falar automatizar, sim. eu vou compartilhar a minha tela. Então, por exemplo, né, se eu venho aqui na nossa... Peraí, deixa eu voltar. Eu vou dar um git switch. Não, pode ser aqui mesmo, né? Não, vou dar um git switch. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar para main, que esse era o nosso projeto da for. Ixi, eu estou no repositório errado. É isso que eu ia te falar, você está no site, né? Estou no site. Então, preciso voltar. Como que chama lá? Mostrando, né? Mostrando, é. Então, Isso. aí agora eu vou dar um outro git switch main. Ok. Ah, eu comitei. Exato. Nossa. Ah, Mostra para a turma aí por que isso aconteceu. olha só, eu vou dar um git status. Assim, né? Basicamente, o que ele está me falando, né? Que se eu der um checkout, que é eu mudar a branch, as minhas alterações vão ser, não sei como traduzir, overwritten, vão ser Vão ser perdidas, perdidas, sobrescritas, sei lá. sobrescritas. Por que isso? Porque ontem eu estava mexendo nesse repositório e eu não comitei as mudanças que eu fiz. Perfeito. E porque eu não comitei essas mudanças, se eu mudasse de branch agora, eu ia perder essas mudanças. Então, eu não vou mudar de branch, tá? Vou manter nessa branch porque, para a finalidade do que eu queria mostrar, nessa branch também funciona, porque essa foi uma branch que eu criei a partir da main e só alterei esses dois documentos aqui. Não, mentira, eu alterei mais coisas, mas que foram comitadas. Mas o que eu queria mostrar aqui agora era que na semana passada a gente usou o task para criar alguns, não é alias, mas algumas automações de alguns comandos. Eu estou ligando meu ambiente virtual para mostrar que elas estão aqui. Que esses foram os comandos que a gente criou. Então, foi nesse ponto que a gente parou na semana passada. E aí, desde a semana passada, o que eu fiquei de dever de casa de fazer foi pensar na estrutura do banco de dados ou na estrutura das tabelas que eu gostaria que a minha aplicação tivesse. Que a ideia aqui de estar fazendo esse projeto Django é que eu vou fazer um sistema de controle das vendas de uma empresa. Então, eu tinha que pensar nas tabelas do meu banco de dados e quais informações que eu quero coletar e como que elas estão relacionadas entre si. A primeira coisa que eu fiz, nem foi no meu repositório, eu ainda vou chegar aqui, foi exatamente pensar quais informações. E aí eu fiz isso por meio de um diagrama no Excel, que talvez não seja a melhor ferramenta, mas foi a que eu achei mais fácil de fazer. Muito bom. E aí, Uma coisa que a gente pode fazer depois é criar um scriptzinho aí para que toda vez que você construa as tabelas, ele gere o diagrama para você. Então, você vai escrever usando a sintaxe do Django para falar o que vai ter em cada tabela. A gente cria uma task que chama esse script e ele gera o diagrama para você, inclusive com as ligações, né, chave primária estrangeira, para você não precisar de fazer, usar outra ferramenta, sabe?
E aí, onde que eu vou visualizar isso? Ele gera um JPEG Dentro do meu projeto. dentro do seu projeto. A Bem, grande diferença é que você vai desenhar escrevendo, né? Você isto. vai desenhar pensando na sintaxe do Django e depois ver a figura, né? O diagrama de fato. Nesse modelo, você primeiro fez a figura e depois escreveu. É só uma mudança de jeito de raciocinar, mas eu acho que atende. Uhum. E aí, o que que eu fiz aqui? Então, a minha ideia é registrar as vendas das minhas várias lojas nesse sistema, né? Eu vou fazer um controlador de vendas aqui, basicamente. Então, eu comecei por essa tabela, a Perfeito. lista das minhas vendas, né? Que aí eu coloquei o ID aqui, que é para identificar cada um desses registros, né? Uhum. Eu vou pedir a informação da loja, Ok, e aí loja vai vir de uma outra tabela, que vai ok, ser a loja, o nome das lojas. Então, eu vou ter loja Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, por exemplo. ok, Logo em seguida, a data da venda, que essa é uma ok, informação importante. Quem foi o responsável pela venda, né? Ou seja, o vendedor. E essa informação também vai vir de uma outra tabela, onde que eu vou ter todos os meus funcionários vendedores aqui. uhum. O produto que foi vendido, que também vem de uma outra tabela, porque eu posso ter diversos produtos, né? Então, eu vou Perfeito, colocar aqui quais são esses produtos. A quantidade vendida desse, desse produto e identificação do cliente, que também vai vir de uma outra tabela, na qual eu vou inserir os dados desse cliente. E aqui, ela é a única que, além do nome, né? Nas outras eu coloquei só um nome, porque, de fato, eu estou fazendo uma coisa simples aqui, eu não estou. Enfim, eu poderia ter outras informações, mas a do cliente eu coloquei o número fiscal. E que esse seria número o CPF? CPF ou CNPJ. Ah, beleza. Só Por tem exemplo. um campo que eu acho que você... Ah, Ah, desculpa, você ia concluir? não, que eu ia falar que se for CPF, eu sei que é uma venda a varejo. Se é Ah, um CNPJ, eu sei que é uma venda atacada. atacado. É Só isso, tem né? um campo que eu acho que você podia pôr também, que é lá Qual? no produto, o valor dele. Porque É aí o valor depois, unitário, né? porque aí a gente consegue chegar no valor total da venda. E aí tá perfeita a seu raciocínio, achei que ficou muito bom. Unitário. Assim. Show. É isso, né? E aí deu para entender o esquema de cores, né? Deu, ficou ótimo. E é de fato uma coisa bem simples, né? Para a gente fazer aqui. Ok, então nós vamos começar desenhando essas tabelas já com o Django. Já com o Django. Bom, Beleza. aí vamos lá para o meu projeto. A primeira coisa que eu fiz a gente tem um repositório, né? Mostrando Heineken Quiz MKDocs Me Adapt, que com esse nome ruim, que a gente não decidiu o novo nome ainda, Mudaremos uma hora dessas. mudaremos, mas eu parti dele porque o meu projeto já estava lá, né? O Uhum. que eu fiz? Eu criei uma branch chamada Teste Rayane, exatamente para eu poder brincar. Ok. E, inclusive, por isso que eu não fiquei tão preocupada em comitar as coisas, e, enfim, né? Porque é exatamente uma branch para eu poder errar mesmo, não fazer. Enfim, Ótimo. mas vamos lá. Então, estou nessa branch aqui. Vou abrir. Ah, só uma. Peraí, deixa eu pensar. Vou abrir meu projeto primeiro. Aqui, abrindo meu projeto. E aí, a primeira coisa também é que eu não sabia como começar, o que fazer. Uhum. O Então, que você fez para descobrir? fui num tutorial YouTube. Óbvio. E aí, eu fui seguindo esse tutorial YouTube. Aí, eu vou até abrir meu log de commits aqui, porque eu acho que eu vou conseguir contar melhor a história
do que eu fiz, sabe? Uhum. Então, a gente tinha parado aqui, né? Nesse commit aqui, adiciona pré para task migrate. Não sei o que é isso. É porque lá no TaskPy a gente consegue falar o comando que vai ser executado antes do nosso comando, de fato, que é o comando pré. É verdade, foi a primeira coisa. Foi a última coisa que a gente fez. E Ok. aí, então, o meu projeto estava nesse status aqui, né? Uhum. Aí eu abri e comecei a seguir o tutorial. Uma das primeiras coisas que a pessoa ensina lá é alterar a time zone e a language. E eu quis fazer isso daqui, eu vou mostrar como que eu fiz, porque num outro projeto de Django que a gente tem um problema de que quando a gente cria as classes, eu acho, ele adiciona um S no final do plural automático. E isso distorce muitos nomes. Então é por isso que aparece aquele S lá? Exatamente, eu acho. Caçamba, parabéns. Eu acho que seja por isso. A gente tem que testar lá no outro projeto. E aí eu falei Ok, assim, vou colocar esse já na língua portuguesa, que aí eu descubro como é que ele vai fazer isso nesse projeto para ver se eu posso aplicar no outro, entendeu? perfeito. Ótimo. Deixa eu mostrar aqui no projeto onde que faz isso. Ixi, será que eu vou lembrar? Eu acho que é aqui, dentro de settings, tem várias coisas, várias informações. Aqui, ó, language code. Aí eu mudei de English para PTBR, Ok. que é o que ele coloca lá. E a time zone tem que ser investigada qual que é as que existem. A pessoa do, do tutorial usou outra cidade. Eu não sabia se Belo Horizonte, que é onde eu e você estamos, né? Se existiria. Aí, eu, nas minhas gambiarras, que Aham. fiz, joguei, tipo, Django, Time Uhum. Zone, América, barra. E aí eu fui vendo, tipo assim, outros códigos de pessoas usando. E eu vi alguém usando São Paulo. E eu falei, São Paulo está na mesma time zone que Belo Horizonte. Então, acho que me atende. O que isso aí vai interferir se tiver certo no nosso projeto? Time No, zone, né? Você já explicou aí o PTBR. Vamos de time zone agora. o time zone é porque eu, por exemplo, vou inserir a informação data e hora. Uhum. Quando eu vou inserir essa informação, eu acho que ele puxa do tempo e hora do servidor. Isso. E aqui tô falando para ele em qual time zone eu quero que ele informe aquela hora. Então, por exemplo, se o Exatamente. meu servidor está 3 horas atrás, ele sabe que ele vai ter que atualizar, colocar 3 horas a mais, porque eu quero a time zone São Paulo. Exatamente. Exatamente. Então, tá. Que é aquele campo de criado quando, né? Created at, que a gente pode colocar aí, que ele já coloca quando que aquele registro foi criado. E aí lá no nosso outro Django ele está sempre 3 horas atrás, né? Exatamente. Exatamente. Então, Legal. eu quis alterar isso daqui para eu testar, para ver se ele vai se comportar dessa forma que eu estou esperando que ele se comporte. E aí eu já sei como fazer para o projeto que a gente tem para os futuros, né? Ok, perfeito. Ficou muito bom. Aí, a segunda coisa que eu fui fazer, o que esse moço explica, e eu não sei se eu entendi muito bem, é que a primeira coisa que você cria é o seu. Eu esqueci o nome que ele dá para a coisa. É tipo, acho que é o seu projeto mesmo, que ele roda até um comando. A primeira coisa, né? É, Isso. A primeira coisa é o Django admin ou Python manage.py. Eu não sei se é add project ou create project. é Start Project. Start project. Ok. Isso eu fui fazer. Aí deu erro.
E eu falei assim, não, peraí, então deixa eu olhar o projeto dele, deixa eu olhar o meu projeto. Ou seja, quando eu olhei, o meu projeto já tinha a mesma estrutura do dele depois que ele rodou esse comando. Porque a gente rodou esse comando lá no início para conseguir fazer o servidor ligar, Aham. né? Para ver que o Django estava instalado, este primeiro comando a gente já tinha rodado. Eu não lembrava, mas eu achei bom que ele não me deixou rodar de novo. Ele me deu uma notificação falando, olha, você já rodou esse comando. Eu não lembro Ótimo. exatamente qual era o texto, mas você já rodou esse comando. Então, eu falei, beleza. E realmente, a estrutura do nosso projeto, que era sem essa pastinha CRM aqui, ó, era exatamente a mesma do moço, do tutorial, depois que ele rodou esse comando. Aí eu falei assim, beleza, então o meu projeto já está iniciado. Ok. E aí... Só por via das dúvidas... Não, vai lá. Não, pode perguntar. Não, é porque eu tô vendo um vídeo de Django exatamente de CRM. E aí eu ia te perguntar qual tutorial que era, mas esquece. Vamos seguir com a explicação. Não, o que ele está fazendo no dele é um organizador de tarefas. Ah, tá. Você que colocou CRM. Eu que coloquei esse Ah, CRM, porque a gente ficou quebrando a cabeça. Qual o nome que a gente vai dar para o repositório? Aí eu falei assim, cara, eu quero dar um nome para o sistema que faça sentido. Então eu joguei no Google. Sistemas gerenciadores de empresas. Tipo, ok. Aham. aí eu achei que um que gerencia atividades de vendas, marketing e outras, normalmente são CRMs. Então eu dei Isso. esse nome. Então, Tá os ótimo. vozes da minha cabeça. Não, é porque foi muita coincidência que esse outro tutorial que eu tô vendo, ele tá construindo um CRM. Simplificado também, né? Eu falei, pô, será que ela tá vendo o mesmo tutorial? Não, não foi isso. Não, mas ótimo. Beleza. Então, esse foi. Então, o que que eu fiz, né? Até agora. Mudei isso daqui no meu settings, tentei rodar o Start Project. O meu projeto já tinha sido iniciado, não precisei, então o comando não rodou. Eu fui para o próximo passo. Que aí o que ele fala é: o próximo passo é você criar sua aplicação. Então, o comando que você vai rodar é o Start App, eu não lembro qual que Eu era. acho que é, Start App. Start App e com o nome da sua aplicação. Então, eu rodei esse comando e ele criou a minha aplicação aqui, ó. Aham. Eu dei o nome de CRM, aí ele cria a pasta Migrations, que é onde vão ficar as minhas migrações, Ok. e aqui todos os arquivos que eu preciso, né? Esse Base Models fui eu que criei, e aí eu vou explicar por que eu criei ele. Ele não vem, mas vem Models, Testes, Views, App, Admin e esse init aqui, que eu não sei ainda usar. Eu ainda não sei usar todos o que é cada um desses desses Arquivo. arquivos, o que que eles fazem. Mas, e aí ele foi começando pelo de models, que aí eu fui seguir ele. Beleza. Você quer que eu fale um pouquinho o que cada um faz? Quero, deixa eu só explicar uma coisa que eu fiz, que antes que eu me esqueça, que eu não sei se isso foi, eu acho que isso foi depois de eu ter criado a minha aplicação. Ele pede para eu vir aqui em Settings, Ah, ok. e adicionar a aplicação nas listas de aplicações que o Django já me dá aqui, que estão instaladas. Uhum. Eu tenho como instaladas as minhas apps, todas essas que já vêm, e essa que eu criei aqui. Por que você colocou crm.apps.crmconfig? Ele pediu para tirar esse nome de algum lugar que eu peguei. Daqui, ó. Uhum. Tá bom. Ou seja, na hora que Auto, criou o app, DB models, big autofield, name, ok, entendi. Porque lá no Aura, eu simplesmente usei o nome do app. Mas aí
no apps.py, ele está fazendo uma configuração adicional, né? Então, ele está deixando ainda melhor a configuração com essa classe nova. Então, acho que eu entendi. Para mim, faz sentido. Faz sentido? Uhum. Assim, eu seguindo o tutorial, ainda não tô... As coisas ainda não estão fazendo tanto sentido para mim. Eu acho que elas vão começar na hora que eu vou enxergar o uso das coisas, sabe? Ok. Mas se você quiser explicar um pouco do que são cada um desses, o que esses arquivos aqui fazem? Aham. Assim, né? A prática vai mostrar melhor, eu acho, isso que eu estou falando. Mas, primeiro, né? Qual que é a ideia do Django? Facilitar o desenvolvimento. Então, ele já deixa o seu código organizado. Então, assim, você não tem que pensar onde que cada arquivo vai ficar. Você só tem que seguir o padrão que ele monta. Então, eles falam isso, né? Tipo assim, siga padrões, e isso vai agilizar seu desenvolvimento. Qual que é o padrão para você criar uma página lá na web dentro do seu app? Você tem que ter 3 coisas. Você tem que definir qual que é o URL, você tem que definir qual que é a página, né? Tipo assim, o HTML dele, que eles chamam de template, e você tem que definir qual que é o método, qual que é a função que vai ser usada para fazer aquilo funcionar, né? Qual que é o motorzinho daquilo. Nessa conversa de hoje, a gente só vai mexer no model, que é onde que vai ser guardada a informação. Mas, basicamente, então, o arquivo de models é esse lugar onde a gente fala quais tabelas que vão existir no nosso banco e quais campos dentro de cada tabela. Eu até quero te dar uma sugestão. Você criou o Base Models. Para esse projeto, como ele vai ser simples, eu acho que não precisa da gente usar ele e deixar tudo no Models. Por que eu usei o Base Models lá no nosso outro projeto? Porque eram várias tabelas. E aí essas várias tabelas num arquivo só fica horrível para ver onde tem... Para facilitar o desenvolvimento mesmo, né? Como a Sim, gente vai ter poucas tabelas com poucos campos, eu acho que não tem problema ficar tudo num arquivo só, não. eu cheguei a essa mesma conclusão, assim. Inclusive, eu tô te falando que eu fui seguir nesse tutorial, mas eu também estava com o nosso projeto lá aberto. Ah, ótimo, Porque eu ótimo. falei assim, primeiro porque ele me dava uma orientação aqui, aí eu via como é que estava lá no projeto que a gente tem, porque eu falei assim, talvez eu lembre qual foi a lógica que o Gabriel usou na hora de criar isso daqui, entendeu? Perfeito. E aí foi por isso que eu criei esse arquivo Base Models. E aí eu lembrei que ele servia exatamente porque você criou um modelo básico, e aí você foi criando um arquivo para cada um, onde você importava o Base Model, para você não ter que repetir as informações que você queria no seu Base. E eu falei assim, cara, eu estou criando 4 tabelas aqui, 5 tabelas. E as informações, tipo assim, eu não preciso criar um Base, sabe? Tipo assim, não faz sentido, é um projeto muito pequeno. Isso. Eu cheguei a... Porque aí, só para explicar para a turma que está vendo, né? Por que o Base Model? Porque eu criei uma classe falando que toda tabela tem que ter 2 campos, que é o campo de Created At, porque aí toda vez que você cria um registro, ele automaticamente já põe ali a data e a hora, e aí isso casa com o time zone, que a gente falou mais cedo, e o Updated At, que é a mesma coisa, né? Então, toda tabela, a gente vai ter esses 2 campos para falar quanto que ele foi criado, quanto que ele foi atualizado. Para a gente não ter que escrever isso em todas as tabelas, a gente põe no Base Model, e todas as outras tabelas vão herdar do Base Model. Então, elas ganham de graça esses 2 campos. Como é pequeno, a gente pode fazer aí num arquivo só, que é o Models. O arquivo de teste a gente não vai usar, é para criar teste automatizado, um assunto um pouquinho mais avançado, né? O arquivo de view, esse nome eu acho ruim no caso do Django,
mas é onde a gente colocaria os nossos métodos, os nossos motorzinhos para fazer as telas funcionarem, beleza? O arquivo admin é onde é que a gente configura tudo que vai aparecer no Django Admin, que é esse painel administrativo que ele já dá para a gente por default. Se nós optarmos por usar o Django Admin, porque ele já constrói toda a interface com as URLs, com as telas, a gente não precisa de preocupar com views e nem com views, nesse caso aí, as funções que fazem as telas funcionar, nem com as páginas HTML, porque ele já dá tudo para a gente via admin. Beleza. Eu acho que é esse caminho que a gente vai seguir. Se a gente quiser construir as telas do ponto de vista de aprendizado, aí a gente vai para esse caminho de sempre desenhar 3 coisas. Uma URL que vai ficar num arquivo que chama URL que não está aí, a gente ia ter que criar. Uma view, que é um método dentro desse arquivo de view, e um arquivo HTML, que são arquivos que ficam dentro de uma pastinha que chama template, que a gente também teria que criar. Nosso projeto é mais simples, né? Então, nossa ideia é só criar as tabelas e usar o Django Admin. É isso. Boa. Aí, agora, o desafio, então, é colocar as minhas tabelas aqui no meu arquivo models, não é isso? Exatamente. Aí, eu escrevi isso aqui ontem. Fui eu que escrevi isso daqui. Não lembro por quê. É a sintaxe aí da construção das tabelas, né? Aí, só para falar, nós estamos falando de tabela, o que o Django faz? Ele cria um nível de abstração para que você manipule o banco de dados sem precisar de saber SQL. Então, ele vai criar para você uma tabela lá no banco de dados sem que você precisa saber que o SQL vai dar um create table nesse banco. Como que ele faz isso? Com orientação a objeto. Então, quando você cria uma classe com o nome da sua tabela, por trás dos panos, quando você rodar o task make migrations e task migrate, ele vai lá e cria a sua tabela, insere campo, retira campo e por aí vai. Por que você criou isso aí? Porque você está usando esse objeto, essa classe model, que está construída no Django para fazer essa abstração, essa conversa, essa conversão de Python para a instrução SQL. E aí a única coisa que você precisa é deixar o nome da classe igual ao nome da tabela que você quer. Então, por exemplo, você vai ter a tabela lá de vendas. Então, a sua primeira, que foi, você falou que a sua tabela é o coração, né, do seu sistema. Então, você vai ter que ter uma classe venda, no singular. Tá. Aí, eu estou falando que eu não lembro por que eu fiz isso, mas porque essa classe CRM, ela faz sentido? Para esse trabalho de criação de model, não, porque você me falou que você não vai ter nenhuma tabela chamada CRM. Você deve ter copiado isso lá do admin. Do seu arquivo apps.py. Com aquela ideia de que ele usou o CRM config lá para fazer o acréscimo desse app nas configurações gerais do coisa. Então, você deve ter usado isso aí na sua cabeça, mas para esse cenário aqui, ele não faz sentido, não. Tá. Aí, no caso, então, eu vou fazer o venda, Posso só te fazer uma pergunta da prova do Enem? Vai lá, Às Gabriel. 19h09, né? É doida para acabar e eu fazendo uma pergunta. Por que é venda e não vendas? Eu sei, mas eu não sei se eu sei explicar, vou tentar. Bora. É porque eu não sei as terminologias, essa parte é Não tem difícil. problema, fala do jeito que você entende. Mas por quê? Venda.
É tipo assim, porque eu estou me referindo a um registro, Tá no caminho. mas é uma classe, entendeu? Que... Não, calma, deixa eu pensar para eu falar. Lembra da tradução de classe, do Blueprint? Que eu nunca lembro a tradução. Ai, agora eu vou ficar fixada no Blueprint, que é Não é projeto, não. Planta. planta, que é planta. Planta. É tipo assim, o que eu tô falando é, putz, deixa eu vir para cá que talvez vai ficar mais fácil de eu explicar. Ok. Isso daqui, todos os meus registros de todas as minhas vendas vai ser exatamente isso daqui. Então, a sua tabela no banco de dados vai chamar vendas, no plural, correto? Vai chamar vendas, só que uma venda são todas essas informações aqui, entendeu? Ok. Eu não tô conseguindo explicar. É porque aqui eu tô falando, tipo assim, de um evento venda. Só que o evento venda, eu posso ter 1 milhão de eventos venda, entendeu? Então, é isso. Lá, você vai criar um evento venda. Você Isso, está criando uma planta para que isso, sejam criados eventos venda. isso, Mas, isoladamente, aquilo é a planta de um evento. exato, A tabela é vendas, porque é ali que você vai guardar todas as suas vendas que foram criadas. exato. Então, Todo para o objeto, para a classe que está sendo criada, você coloca no singular, porque aquilo é uma venda, né? isso, Um rascunho, um blueprint do que será uma venda. hum, Toda vez que você instanciar essa classe e criar de fato uma venda, você guarda ela na tabela, que é um isso, saco para guardar vendas, por isso que a tabela é no plural. exato. É isso. Eu Então, acho isso bonito, cara. Eu acho isso bonito. O cara que. Você sabe por que eu estou te falando isso? ah, Quando eu comecei a aprender, eu comecei a aprender sozinho. uhum, E eu sempre tive essa dúvida. Ou, eu tenho que colocar isso aqui no singular ou no plural? E aí, quando me explicaram isso, eu falei, poxa, faz todo sentido. faz sentido. Faz todo sentido a tabela estar no plural e aqui está no singular, né? Uhum. Mas, enfim, só... Não, mas eu acho que são essas coisas que talvez é a hora que dá o clique na cabeça, né? Que é tipo assim, você fica ali pensando na coisa um tempão, e aí na hora que vem essa informação, você fala assim, putz, é isso. E isso te atrapalha a andar, porque como você não sabe a resposta, você fica pensando, você fica estagnado naquilo ali. Uhum, Por isso que é importante estudar, né? A partir do momento que você começa a aprender esses conceitos, na hora prática você lembra dele e aí você vai andando, você vai caminhando. faz sentido? Estamos na nossa classe venda. Então tá, classe venda. E agora eu vou começar a construir os campos. Perfeito. Então, aqui mesmo, indentado, né? Uhum. Eu não lembro nada dessa. Eu vou mudar a ordem dessas coisas aqui para ficar mais fácil de eu consultar. Eu não lembro nada da sintaxe de como que escreve isso. O que eu faria? Abriria o meu outro projeto lá e copiaria. Pode ser, é uma. Ou você me conta. Eu também não estou lembrado muito, não, mas a gente pode usar o próprio VS Code de ajuda. Quer ver? Eu desconfio. Vai lá no VS Code. Rapidão, antes da gente ir, eu não preciso criar um campo ID, ID certo? não. ID Ok, não. então eu começo a partir de loja. Exato. Então tá. Então, loja, Vai ser igual a models. Ponto. o tipo de campo, não é? É. Aquele é uma foreign key, né? Mas só para a gente ver se é models mesmo, ver se tem o char field aí. Tem. Aí, ó. Então você já tem
O char field é um objeto, é uma classe que foi desenhada dentro desse models. Então, a gente já tem ele aí. Uhum. Tá. Mas, como ele é uma foreign key, o que você vai fazer? É model foreign key? Não sei. É model Exatamente. foreign key. Mas eu lembro que ele tem uma sintaxe específica. Ah, vamos na documentação. Vamos na documentação, boa. Aqui. Ah, vou pegar por outro navegador que vai ser melhor. Cadê? Code? Acho que tá na planilha, não, no Google. Ah, verdade. Então, documentation Django. Django documentation. Já vou aqui direto em foreign. Boa. Não sei escrever foreign. Aí, ó. Eu acho que tá errado. Deixa eu conferir lá, tá aqui, né? Já tá, hein? Foreign. Ah lá, tudo O errado. I é antes do G. Aqui. Model Field Reference. É isso aí mesmo. Boa, então vamos ver aqui, né? Model field reference, tananã, 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 note, tananã. Field options. Mas onde que eu olho como que eu escrevo? Ó, aí ele tá te falando todas as opções que esse campo vai ter. Então, você pode falar se ele pode ser null, ou Uhum, seja, você não precisa de preencher. Se ele uhum, pode ser blank, que aí o null é a nível de banco de dados e o blank é a nível de formulário. uhum. As opções, né, o choices, que a gente não vai usar. Os tipos de enumerator. Dá um foreign key aí nessa página, porque eu acho que ele vai... Que tem um negócio cascade, alguma coisa assim. Aí, ó. Achou. Que Então, o isso? que que ele... Já leu? No? Ah, tá. Ó, foreign key, class foreign key. Ah, porque tá em relationship fields. Isso. To É porque ele on. abriu a página, só para explicar, assim, porque ler documentação é difícil, né? Ele Uhum, abriu a página de toda a sintaxe para criar models, que são uhum, essas relações que vão virar tabelas. uhum, E aí a opção de foreign key estava lá embaixo. uhum. E eu acho que vale a pena explicar por que que é uma foreign key aqui também, né? Ah, legal, boa. A ideia é, uma venda só pode ter sido feita em uma loja, Isso, mas eu posso ter várias lojas. isso. Ou seja, eu tenho a relação de um eventozinho aqui para várias possibilidades. Então, Excelente. assim, pensando, tipo, na lógica de um formulário, né? Igual a gente está acostumado a preencher formulário o tempo inteiro, seria a mesma coisa de eu abrir lá uma caixinha e eu poder selecionar dentre as várias. Que é Exatamente. provavelmente como o Django vai fazer isso para mim no formulário, né? Então, ao invés de eu colocar aqui na venda todas as opções de lojas, eu falo com ele, busca essa informação na minha tabela loja, onde que vão estar listadas todas as minhas opções de loja. Perfeito. Explicação perfeita. E está dentro da regra, né? Ou seja, você falou uma coisa importante. A regra do meu negócio é que a venda só pode ser feita por uma loja, Bem lembrado. né? Uhum, exato. Porque é maluquice, né? Mas vamos supor que uma venda pudesse ter sido feita por duas lojas, a gente ia ter que criar uma estrutura diferente aí, que não faz sentido aqui por causa da nossa simplicidade, Uhum. mas tem jeito de representar, né? Posso fazer um Tá rindo só parênteses? de quê? Já assistiu The Office? Ou não, todo mundo fala? É maravilhoso, assista. E aí tem um episódio
que é sobre a implantação de um novo sistema da empresa que vende papel. E aí, quando eles fazem a implantação desse novo sistema, as pessoas podem comprar online. Aham. E aí, tem uma pessoa que é responsável pelo projeto de ter esse sistema online. Então, ela quer que ele seja muito bem sucedido. Aí, ela passa uma orientação para todas as lojas de fazerem o quê? As que eles venderem por telefone, que era o método tradicional, eles inserirem no computador como se a venda fosse feita pelo computador. Ou seja, uma mesma venda estava Tá. gerando dois registros, né? Aham. Comprador e vendedor telefone. E aí, enfim, aí é o Aí caos. virou a famosa meleca, né? Aí teve gente presa, enfim. A Esse empresa The Office é uma comédia? é uma comédia, assim, existem duas versões, né? A britânica e a americana. Eu nunca assisti a britânica, mas a americana é Tá, fenomenal, tá bom. fenomenal, vale a pena. Tipo, até a sétima temporada é muito, muito bom. Valeu pela dica. Eu vou assistir e conto. Tem vários memes aí na internet que são Muito, de episódios, né? muitos, muitos, muitos. E para mim, o segundo episódio é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, assim. Então, mesmo que você não chegue a assistir Dá para ir pro segundo direto? Assim, uma coisa tem conexão com a outra? os primeiros, não. Então, dá para você assistir só o segundo hoje. Mas são episódios de 20 minutos. Eu Ah, tá. recomendo você assistir o primeiro e o segundo. Tá bom, tá bom. Enfim, eu lembrei disso porque seria esse caso, né? Se a regra do negócio não está posta de que você pode registrar uma mesma venda em dois lugares, isso pode dar um problema, né? Então, é importante pensar nessas regras antes de começar a desenhar, porque É isso. A regra vai ser refletida no banco de dados. Isso tem que ficar discutido para não ter um problema aí na hora que o sistema ficar pronto. exatamente. Então, enfim, né? Por isso que a gente está usando uma foreign key aqui no caso, e aí ele explica que é isso, né? Que basicamente a documentação faz isso, explica quando que você usa uma foreign key. Aí aqui tá requires two positional arguments, the class to which the model is related and the on-delete option. O que significa isso aí? Eu vou tentar descobrir. Calma, to create. Não, eu não quero isso. Ah, não, peraí. To create a recursive relationship. Não sei o que é isso. An object that has a many-to-one relationship with itself. Não, não é o caso. Não é com ele mesmo. Use model self. Ué. Não entendi nada, Gabriel. Entendi batata, né? Seguinte, a many-to-one relationship, ou seja, nós estamos criando, que é o que você explicou, né? Uhum, Várias lojas, uma venda. Uma uhum, venda só pode ter, a venda só pode ser feita por uma loja, mas tem várias opções de loja para entrar. uhum. Requires two positional arguments. Se você olhar lá embaixo, lá na classe, quando ele põe o models.foreign key, ele fornece dois argumentos, que é o manufacturer aí e o onDelete. Então, é isso que ele está falando. Uhum. Então, ele precisa de dois argumentos que têm que ser passados nessa ordem. Tá. Aí a classe que ele quer é a classe a qual vai pertencer essa foreign key. Então, eu Perfeito. estou criando aqui, cadê? Eu estou criando a classe venda, mas para o meu campo loja, o meu primeiro argumento aqui vai ser a classe loja que eu vou criar quando eu for criar essa tabela. Ou seja, se você não tiver a classe criada, ele não funciona. Tipo, eu vou colocar aqui. Ele vai te dar, Não, mas beleza, em alguma hora eu vou criar, vou resolver isso. beleza. Eu, Vai. eu te sugiro criar ela de uma vez e aí recheia ela depois. Não precisa de passar como string? Uai, lá no negócio tava. Deixa eu ver. Vou te mostrar.
peraí, deixa eu só criar aqui. Não, se estava lá, ok. Mas eu acho bom conferir, porque às vezes eu vi rápido, enfim. Aqui eu coloco o um pass para ele me deixar. Coloca o pass, exatamente. Beleza. Agora, só um detalhe interessante. Ele está como string. Duas observações, tá? A PEP, que dá orientações sobre como escrever o código, sugere que a gente use aspas simples. Uhum. Então, mesmo que aí na documentação tenha aspas dupla, eu vou te sugerir usar simples. E aí tem toda uma questão de acessibilidade do código, sabe? Se a pessoa não tem uma mão, por exemplo, ela não precisaria de ficar apertando duas teclas para gerar a aspas dupla. Boa, boa. Eu acho essa explicação super legal, assim, é super acessível. Uhum. Lógico, vai ter hora que a gente precisa de usar aspas dupla, mas se a gente puder, vamos evitar. Não, boa. Outra coisa que eu ia te sugerir é o seguinte: esse código, do jeito que você fez aí, não vai funcionar. E eu vou te pedir para rodar o Make Migrations para você me falar por que ele não vai funcionar. Sem eu colocar o segundo argumento? Não, coloque, por favor. Porque Tá. não é a falta do segundo argumento que... Tá. Eu vou fazer assim, só para... Tá lindo. É isso. Ok. Deixa ele dentadinho com a loja. Não estendi. Deixa ele dentadinho o quê? O fechamento do parênteses, deixa ele dentado junto com loja. Assim. Isso. Por que isso aí não vai funcionar? Eu acho que não vai funcionar, né? Pode ser que eu queime minha língua. Peraí, deixa eu só dar uma lida. Eu tô criando uma venda, tananana, loja, criei uma foreign key, passei os dois argumentos que ele me mandou passar. Isso aí tá certinho, eu acho. Beleza. E já existe a outra loja aqui, então tá tudo certo. Ok. Vamos testar, deixa eu ver o erro antes de eu começar a chutar. Eu acho, tá? Talvez eu queime minha língua. Vou dar um comando L aqui para ficar mais fácil Ok. todo mundo ver. Ixi, mas eu vou precisar dar um task list porque eu não lembro os comandos. Ótimo. Sinal de que funcionou aí o nosso... Então, eu vou fazer o quê? Make migrations. Ok. Então, task make migration. Rodando migration. Ó, queimei na língua, funcionou. Mas o que eu imaginei que ia acontecer? Como o código ele executa de baixo para cima, como você está fazendo uma referência de uma classe que ainda não foi lida pelo sistema, eu entendi que ele ia gritar. Mas, pelo visto, não. Pelo visto, ele conseguiu ler as duas classes e entender que você vai construir uma coisa relacionada com a outra, o que é ótimo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Em termos de facilidade para eu ler um código, você me recomenda que eu inverta a ordem? Eu acho que não. Eu acho que aí eu entendo que, na hora de ler, eu, humano, sei que eu estou me referindo a uma classe loja. E aí eu vou procurar ela dentro do arquivo. Não acho que... Bom, se você achar que fica mais organizado assim, tanto melhor. Mas Eu perguntando de tipo assim, como é que você vê isso, mas... não, acho que do jeito... Eu só imaginei que ele poderia dar esse problema. Bom, roda o task migrate aí para ver se de fato ele vai julgar isso no banco de dados.
Eu acredito que sim, porque senão ele já teria dado o erro aí. Então, migrate. Uai. Ah, tá. Então, fechou. Fechou. Então, rodou, não deu erro, queimei minha língua. Vamos partir para o que interessa. Vamos embora. Vou criar aqui, então. Loja, próximo. Vamos consultar. Ah, peraí, deixa eu só ver uma coisa. Então, o que que é o onDelete option? Ele não explica aí o que é o models.cascade. Não sei se fala cascade também. Provavelmente essa pronúncia está errada. Mas é o seguinte, o que eu entendo que é? Uhum, Se você deleta uma loja, você tem um registro de venda para aquela loja, seu uhum, banco vai ficar errado, né? Como é que você tem um registro para uma coisa que não existe? E uhum, aí o que o Cascade faz? É uma cascata. Ele deleta a loja e também deleta aquela venda. Ah, Isso é entendi. bom porque garante a integridade do banco, mas isso é perigoso porque ele vai sair deletando tudo em cascata. Uhum, Tá? entendi. Então, regra de negócio também. O que você prefere? Deletar tudo em cascata ou não deixar deletar o, a loja? Para um sistema grande, eu acho que faz mais sentido não deixar deletar, porque se você teve a venda registrada, significa que se você deletar ela, você pode perder outras informações. Mas nesse caso aqui, quem que eu tô, por exemplo, se eu deleto a loja, peraí, se eu deletar a loja aqui, ela vai deletar essa venda, ou se eu deletar uma venda, ela vai deletar a loja? É a primeira opção. Ah, ótimo. Problema de integridade. Uhum, Imagina que você tem uma venda para a loja do centro. uhum, A loja do centro foi tirada do banco e eu uhum, não deletei aquela venda. Quando quem estiver fazendo a consulta no banco buscar aquela venda, vai ver que foi pela loja do centro. Ele vai consultar a loja do centro na tabela. Uai, não existe. Como que uhum, eu tenho uma venda que é obrigatório ter sido registrada por uma loja e essa loja não existe? uhum. Né? Entendi. Então, você gera um problema de integridade no seu banco. Uhum, faz Eu, sentido. eu, eu acho que é melhor. Vamos deixar esse on cascade aí, mas eu acho Uhum, que talvez quando o sistema é maior, você não deixar deletar. Ou seja, você não pode deletar essa loja porque já tem um registro para ela lá nas vendas. Se você aham, quiser deletar ela, vai lá e deleta manualmente a venda para uhum. depois eu conseguir deletar aquela loja. Beleza, faz sentido. Então, eu vou criar os próximos aqui. Então, data vai ser igual models. Pronto, ponto. Eu acho que tem um date field. Date field aqui. Eu quero a data e a hora ou só quero a data? Eu acho que é data, só a data. Só a data, né? Então tá. É, no caso, eu quero que ele seja obrigatório, tá? Acho que todos os campos aqui eu acho que eles têm que ser obrigatórios. Você pode dar uma lida lá na documentação, mas eu tenho quase certeza que, por default, os campos são obrigatórios. Eu também acho. Caso você não queira que ele seja obrigatório, tem a opção required, que você passa para ele o valor false. Né? Required? Não, é no blank. Ah, não, null, No. null, exato. O null e o blank, né? O null é para falar para o banco de dados, que pode ser null, e o blank é para falar para o formulário
lá do Django Admin. Uhum. Mas eu acho que eu vou deixar tudo obrigatório. Ok. Aqui eu não preciso colocar mais nada, né? Não, no Então, data field não. ok. Aí aqui, vou só copiar isso aqui para facilitar. Aqui vai ser, não, sem espaço. Vendedor. Vendedor. Aqui não tem um espaço. Tananana, 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 tananana. Já vou criar minha classe aqui. Vendedor. Tá ruim, né? Porque tinha que ser tipo funcionário. Não, não acho, não. Tá bom, né? Porque o funcionário pode ser da RH, pode ser. É. Ok. Beleza. Então, depois dele, tem quem? Acho que é. Produto, quantidade, cliente. Vou escrever assim: produto, quantidade. Ai, Tá doido. cliente. Só para eu não ter que ficar voltando lá. Ok. Produto também vai ser uma foreign key. Ele fala para copiar isso tudo aí, é. E aqui vai ser produto. Ok. Aí eu vou criar aqui. Posso ficar mais claro. Gente, tudo. 9, fecha 2 pontos. Ok. Vai ser o quê? Qual tipo de dado? Ou um inteiro. Ok. A gente não pode vender meio produto. Aham. Então, integer. Integer field. Você lembra que a gente colocou algumas, eu esqueço, acho que são argumentos, que é de tipo assim, não pode ser negativo, não pode ser. Você lembra? Lembro. São as opções que são argumentos. Na verdade, na hora que você está. São argumentos, e aí esses argumentos ele te dá lá na documentação como opções. Vamos lá olhar. Isso eu acho Eu importante. acho que é mínimo e máximo. Isso mesmo. Ah, não é aqui que eu tenho que pesquisar. É lá em cima. Acho que é ali mesmo. Não, ali era Ctrl F. Não, mas o Ctrl F, por já estar nessa página aí, acho que ele vai achar, porque essa é exatamente a página que deve estar. Não é? É. Acho que eu não procurei bem. Esse field. Que é essa página do Model Field Reference. Boa. Aí tá vendo? Ó, Field Options. No Blank, choice, Choice. Pode dar um Ctrl F aí com Max, que você vai achar. max length, digit, decimal Não, places. não. Nossa, tem 49. Mas vai estar aí perto. Binary. Mas eu já mudei o field. Não, mas põe máximo igual aí na pesquisa. Não, então é máximo alguma coisa. Deixa eu procurar min. Min. Gente,
Não, volta lá para cima. É mas... Starts with, será? Não. O new blank E se choice. você for no integer field para ver as opções dele? Como assim? Porque dá um Ctrl F aí, integer field. Aí, ó, tá isso. Aqui, ó. Ok. Options. Não, você já tá no, já saiu dele. Só Aqui. Min value validator. isso. Que tem que ser 0. Use min and max to validate. Tanana. Sabe qual que é a minha dúvida? Por exemplo, ok, eu sei que ele usa isso daqui. Uhum. Mas você tá vendo que você tem que importar ele? Porque ele está em outro módulo, ó. Você tem que importar o Django.core, nem eu sabia disso. Onde você tá lendo isso? Passa o mouse em cima dele. Ah, Django.core.validators.minimum value validators. tá, mas olha só, vou copiar isso aqui, que é isso aqui que eu preciso usar, né? Uhum. Ok. A minha dúvida é, beleza, eu sei que eu preciso usar aquilo. Aquilo é um argumento que eu preciso usar aqui. Uhum. Aí eu coloco, tipo, igual a zero? É isso? Isso. Eu não sei como escrever, sabe? Beleza. O melhor jeito de você ver é clicando lá que ele vai te levar para a documentação. Clica com o botão direito, né, para você abrir uma nova aba. Ah, Aí, ó, mínimo value validator. Tá, tá, tá. Raise a validation will, minimum value, if value is less than limit value, combo. não, eu queria um exemplo igual o tava do foreign key, sabe? Que ele te dá um exemplo. Uai. Mas eu acho que vai ser. Ou, pergunta aí na internet, no Google. Mas você quer que eu pergunte como ou que eu... Como determinar valor mínimo Django model, Django integer model. Integer field, não? Integer field, isso. Precisa nem de ler isso aí, não. Nossa senhora, que Bom, triste. você tem que ler, né? Eu já vou direto ali para a resposta. Tira esse trem aí, ó. Ah, o cara não tá falando nada, desce mais um cadinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, validate. Ah, validei. Ah, tá, beleza. Mas tem alguma coisa? Ah, beleza. Você entendeu o que ele está fazendo? Ó, ele colocou que o field dele, que é o integer field, o default dele vai ser 250. Ok. Eu não sei o que é o default, tem que descobrir o que é o default, mas ok. Aí ele está falando que ele vai ter validators, que Uhum. esse que vai ser igual, ele está colocando o mínimo, e que esse mínimo é 30. Isso. É porque é o seguinte, o validators, ele é uma opção Uhum, ou um argumento que você vai passar para a função. E o uhum, que ele aceita? É um objeto da classe mínimo value validator. uhum.
E aí, no caso, seria talvez todos esses aqui, né? Exato. Aí, se você quiser fazer outras validações, você passa outros objetos. E realmente a gente precisa importar alguma coisa, porque agora eu tô lembrando que no outro projeto a gente importou alguma coisa mesmo. Mas o bom disso aí é que ele já, você passando o mouse, ó, é django.core. Não, não é o erro, não. Esse também vai ser o erro. É aquele que estava aqui, ó. Não, Isso. É o peraí. Oi. Django. É porque estava demorando. Aqui, ó. Django.core.validators.mínimo. Se você pôr o Django.core lá, ele já vai te ajudando. Então, vamos colocar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é from where? Django. Django. Ah, ponto core. Não é isso? Aí eu Ponto. vou... tem um outro. Validators. Verdade. Eu vou clicar. Aí eu import. Mínimo, blá, blá, blá. E aí você só tem que corrigir o jeito que você está. Aí, garota, você tá ficando boa. Exato. Aí só que o zero você tem que passar como? Entre negócio. Exatamente. Aí tem que tirar o igual, né? Ai, Deus. Você viu minha cabeça funcionando, não viu? E entendi certinho. É isso aqui, não é? Uhum, exatamente. Então não pode ser zero. Ou não pode ser abaixo de zero. O valor mínimo tem que ser zero. Não, o valor mínimo tem que ser 1. Exato, porque você não vende zero produto. Exatamente. Esse negócio de fazer sistema e pensar na regra de negócio junto não é uma boa. Isso mesmo. Mas como nós não temos a pessoa de produto aqui, É você, ué. é isso. Cliente É também. uma pessoa polivalente. É isso. Empresa pequena. Não, cliente. Cliente é uma forma. Beleza. Tá, ok. Então, próximo aqui. Class cliente modas. Ou quer deixar de para casa, criar os outros? Vamos rodar só para ver se a migração vai funcionar. E aí, se rodou, a gente fica de para casa, criar os outros e ver o funcionamento lá no Django Admin. Beleza. Mas eu, do jeito que está aí, acho que vai dar certinho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é rodar as migrações. Ih! Não. Então, isso daqui, object is not Terrible. iterável. O que você quer dizer com isso, meu querido? Eu tirei do erro, desculpa. Não, não sei. Vamos ver lá o código de novo para ver se. Primeiro, deixa eu ver se eu escrevi da forma como o trem me ensina, né? Acho que sim. Validators igual. Sabe o que eu tô achando que é? Ah, eu já sei o que é. Por É que porque ele colocou uma chave ali? é isso. É porque é o seguinte, o que o Validators espera? Uma lista de validadores.
E aí Tá. a gente passou para ele só um objeto. Ele precisa de uma lista e lá dentro você coloca os validadores. Essa explicação que o cara deu está faltando a abertura do parênteses, que é igual está lá em cima. Tá mesmo. Boa. Você, como uma boa desenvolvedora, depois vai votar na resposta dele e dar a sugestão para que ele melhore a resposta, falando que está faltando o parênteses. Boa, tem que fazer minha conta no Stack Overflow. Nossa, até hoje. Até hoje. E olha que eu usufruo muito do Stack Exato, por Overflow. isso a gente tem que ajudar quando acha um errinho assim. Vamos ver se nossa teoria tá certa. Vai, vamos ver. Não. Ó, A gente já teve isso. It is já. impossible to add a non-nullable field cliente to vendors without specifying a default. This is because the database needs something to populate existing rows. Isso é porque a gente rodou a primeira migração lá e a gente rodou o migrate, ou seja, ele criou lá, né? Então vamos deletar o banco e criar ele de novo, porque a gente fez isso para testar e aí agora a gente. Não tem nada, né, aqui É, dentro. Então, para quem está nos acompanhando, assim, o nosso banco de dados é esse arquivinho. nosso grande banco de dados. A gente pode apenas deletar, porque a gente não inseriu nenhuma informação aqui. Mas, quando a gente rodou aquela primeira migração, ele aplicou aquelas alterações aqui. Por isso está dando aquele erro que está perguntando, né? Tipo, já existem informações lá, e agora você está criando isso aqui, você precisa me falar como que eu preencho. Uhum. E a gente não quer fazer isso, então, delete. Vamos apagar também, porque aí ele unifica tudo numa migração só, Vamos. as migrações. Então, a gente tem a nossa migração inicial aqui, que fala o que a gente criou. Só que ele vai criar tudo, porque agora ele criaria um outro arquivo, né? Quando você deletar ele, vai fazer tudo num arquivo só. Exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa. Talvez o que a gente esteja fazendo aqui pareça bagunçado, mas é real. Eu não acho que tá bagunçado. Não, Não, é tipo assim, eu acho que você tá certinha, tem muito valor, porque é real, tipo assim, a gente tá passando por problemas mesmo, e a gente vai usar isso aí, mas eu acho que tá super organizado. então tá. Vamos lá, terceira vez. Mas é isso, né? Tipo assim, a gente tá encontrando os erros, sabe? É Exato. nesse sentido de, tipo, não é um tutorial que é perfeito lá, a pessoa fez. Nem é o intuito, né? Tipo assim, é mostrar que realmente o erro acontece e como que a gente corrige ele. O erro de cima é muito legal, tipo assim, falar que o objeto não é iterável, quando você vê lá o problema e vê que o cara esqueceu de fechar a chave, a lista é iterável, ele estava esperando uma lista, né? E você entrega um objeto que não é iterável. Pum, deu erro. Esse é aquele erro que a gente fala que é o erro em tempo de execução, né? Não tem erro de sintaxe, ele só chegou e viu que está errado na hora que ele caiu no erro. Uhum. Chique demais, né? Desafiadores, eu vou falar. Desafiador. Aí, ó. Rodou. Mostrando, inclusive, que você entendeu o erro que aconteceu, explicou bonitinho, soube resolver. Lógico, a gente não vai deletar o banco toda hora que vier um erro, né? Exato. Mas nós estamos começando agora e tal, então não tem problema. E aí, só para mostrar, né, que ele criou de novo o arquivo aqui, e aí com todas as nossas classes criadas. Beleza. Olha aqui, ó, que linda a nossa. Aí, Olha, ó. criou na ordem ao contrário, tá vendo? Ah, então é isso. Ele precisa que esteja na ordem certa, mas ele faz esse trabalho para você. É, ele foi de baixo para cima. Porque Porque na hora que ele. a gente faz de cima para baixo. Não, e também porque o banco precisa que seja assim. O banco não deixaria você criar uma referência para uma tabela que lá não existe.
Então, para o banco, ele tem que criar primeiro o cliente, depois até chegar na venda. Muito bom, muito bom. Esse Você diagrama, ganhou isso tudo de graça, né? Você nem está sabendo que o banco comporta assim e você está fazendo. ele é muito inteligente, eu fico chocada. Agora a gente vai mandar para o banco. Beleza. Great. Ó, Pô, pediu mais. tá lá. Sucesso. Vou dar um add aqui. Peraí, deixa eu só criou e criou os meus modelos. Ok, tá certo. Commit. Mostrar que a gente comita isso aqui. Comitamos sempre. Cria tabelas. É. Se tivesse um issue aberto, a gente poderia referenciar com o se, né? Mas acho que não tem. Não tem problema, só. E aí vai ficar de para casa a gente terminar as outras tabelas, né? Que está faltando colocar o nome para elas. Tabela do produto, o valor e a tabela do cliente. Você previu aí o código fiscal, né? Que pode ser CPF ou CNPJ. E aí testar isso lá no Django Admin, ó, prontinho para a gente gravar o nosso curso de Power Automate. Boa. Aí que só passando, né? Então o que eu fiz foi alterar isso aqui, criar a app e criar a tabela. Aí a gente começa o próximo vídeo mergeando isso lá na main. A gente abre um pull request, Beleza. aprova, e só para mostrar esse fluxo completo, né? Eu tinha uma demanda, eu fiz a branch, eu resolvi o problema, mergiei no código, começa tudo de novo. Uai, peraí que já estamos no ao vivo aqui dando problema. É porque o nome da branch é Teste Cayenne. É o cansaço, 19h57, a fome tá batendo. Nossa, aqui. Não, eu tô numa fome, velho. Eu falei que eu ia malhar hoje. Não. Foi. Push foi. Só uma coisa. Claro. Vamos. Task. Dev. Boa. Não é? Uhum. Vamos ver o que a gente fez hoje? Né? A gente fazendo aqui esse monte de coisa, não é possível que a gente não vai ter essa chance. Você não vai ver o que foi feito. Vai. Porque não está no admin. Exato. Então, próxima vez. Próxima vez, a gente já vai entrar configurando para ver tudo isso no admin. Não, beleza, combinado. Fechou? Fechou. Valeu. Valeu, parabéns. Obrigada. Achei muito bom, principalmente pelas explicações. Uma hora a gente aprende, né, Gabriel? E aprendeu bem. Ó, vou finalizar o vídeo. Beleza. Tchauzinho.